Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa EBD Online. Sou Elaine Gouveia, facilitadora da aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição 9 com o tema A Fé na Coletividade. Nós vamos falar de dois grandes momentos: a travessia do Mar Vermelho e a queda das muralhas de Jericó. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreve, curte, compartilha com a sua família e seus amigos. E vamos juntos meditar na boa palavra de Deus e que sejamos iluminados por ela. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que o Espírito Santo, se ele não iluminar o nosso coração e a nossa mente, será apenas uma leitura de duas histórias antigas, ó Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que tome essa palavra, que aplique ao nosso coração, para que sejamos transformados, consolados e orientados de acordo com a necessidade que o Senhor sabe. Se alguém que está assistindo e ainda não confia no Senhor, que essa aula seja usada pelo Espírito Santo para trazer fé ao coração delas. Ó Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. Abençoa todos que estão assistindo e aqueles que ainda irão assistir. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, como eu falei, nós vamos estudar hoje a lição 9 e ela tem como título A Fé na Coletividade. E nós vamos ler agora o texto base, que ele se encontra lá em Hebreus 11, nos versos 29 e 30, que diz assim: Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, nós estamos estudando, ao longo desses domingos, nós estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus. E aí, nós estamos trabalhando a fé inabalável. Até então, a gente estava trabalhando com indivíduos ou com famílias. E agora, nós vamos trabalhar com uma coletividade. Não mais com uma pessoa isolada, mas com uma nação inteira, uma comunidade de fé. Estaremos diante de 2 milagres do Primeiro Testamento. São 2 grandes milagres, que é a travessia do Mar Vermelho e a queda das muralhas de Jericó. Esses eventos nos ensinam que há promessas de Deus que só se cumpre quando a comunidade de fé, quando o povo de Deus, quando a igreja, ela aprende a marchar unida. E é isso que nós vamos ver nessa lição. Nós vamos estudar esses 2 grandes milagres, 2 grandes acontecimentos que só chegou ao fim, que só chegou ao cumprimento devido à coletividade, devido à união de uma nação. Nós veremos também a diferença entre o pânico diante do mar e a obediência silenciosa diante da muralha. Compreendendo que a fé coletiva exige que confiemos não apenas na palavra de Deus, mas nos métodos que muitas vezes ilógicos e esquisitos para nós, mas que Deus escolhe para nos dar a vitória. Então nós vamos seguir caminhando hoje por esse mar e também pela queda das muralhas. Nesta lição também, nós iremos nos desafiar a deixar de lutar sozinho e integrar-se na marcha coletiva da igreja, aprendendo a não murmurar durante o processo. Nós precisamos caminhar unidos,
bem ajustados. É isso que Deus quer de nós. Nós somos uma família e precisamos caminhar sem falsidade, compromissada com o reino. Somos promotores da paz. A Igreja de Cristo, ela promove a paz. Então, de maneira nenhuma, podemos caminhar com contendas ou confusões. Precisamos caminhar de forma unida. E a vitória só chegou para o povo de Israel, para aquela nação, quando eles entenderam que precisavam se unir em fé para que o milagre pudesse acontecer. Pastor Pedro colocou aqui um ditado popular muito interessante que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E é assim com a vida cristã. É desta forma aqui. Nós não fomos desenhados para uma vida isolada. Nós não fomos, Deus não nos criou para viver de forma sozinhos. Não, Ele nos criou para comunhão, para relacionamento, uns com os outros e com Ele e com os outros. Então é essa fé que faz com que os milagres aconteçam, né, na vida do povo. A vida cristã, como eu falei, ela não foi feita para ser vivida sozinha. Moisés, na lição passada, ele provou ali, né? Nós estudamos, nós aprendemos sobre a fé. Que fé grande Moisés teve, né? Como ele foi fiel ao Senhor, apesar de tudo que ele passou, mas ele se manteve firme. Mas ele sozinho, ele não era nação. Ele precisava do povo, ele precisava se unir com o povo para que o propósito de Deus se cumprisse. O propósito redentor de Deus só iria se cumprir quando todos se unissem. E aí Moisés se juntou a mais de 2 milhões de escravos recém-libertos. E eles aprenderam, né, a crer e a mover-se como um único corpo. Quando eles entenderam que precisavam caminhar juntos. E aí eles foram rumo ao processo, ao propósito do nosso Deus. Da mesma forma é a igreja. Nós precisamos caminhar juntos para que o propósito de Deus se cumpra aqui nessa terra. O autor de Hebreus, nós vamos aqui no próximo tópico. O autor de Hebreus agrupa o Mar Vermelho e as muralhas de Jericó nos versículos 29 e 30. Mas sabemos que, historicamente, esses dois eventos estão separados por 40 anos de vagueação no deserto. O mar foi o milagre que tirou do Egito aquele povo. E a muralha foi o milagre que introduziu esse mesmo povo em Canaã. O que une esses dois episódios não é o tempo, mas a natureza do desafio. Em ambos os casos, o povo deparou-se com obstáculos colossais fisicamente, impossíveis de transpor. Muitas vezes a igreja moderna, né, ela sofre uma fé fragmentada. Nós temos crentes brilhantes, que cantam muito bem, que pregam, que oram, mas que querem viver de forma isolada e não conseguem se submeter à dinâmica que é o corpo de Cristo e querem mesmo assim a vitória, mas se recusam a marchar com o irmão que às vezes tem um passo mais lento. E dessa forma a vitória ela não acontece, porque não foi assim que o Senhor nos planejou, nos criou. Outros querem atravessar o mar, mas na primeira crise já estão abandonando ou estão murmurando contra a liderança da igreja. Essa lição aqui, ela dá ênfase à fé que se manifesta na coletividade. Eu vou repetir. A fé que se manifesta na coletividade. É dessa forma que Deus conduz o seu povo,
para viver em união e não isoladamente. Vamos aprender que Deus permite que encontremos mares furiosos e fortalezas impenetráveis para nos provar que a nossa inteligência, ou que a nossa conta bancária, ou que a nossa influência social não podem nos salvar. Então, muitas vezes nós passamos por mares, por fortalezas, por momentos difíceis, por crises, para entender que nada disso pode nos salvar. Somente uma fé inabalável e coletiva, como é esse caso aqui, e aí a gente escuta a voz de Deus, né? E essa voz fará com que o mar se abra e as pedras se caiam. Então, vamos marchar? Vamos marchar juntos nesta lição? Sigamos. Vamos lá para o próximo tópico. E tem como título A Armadilha do Mar Vermelho. Após as 10 pragas e a libertação do Egito, Deus guiou Israel de uma forma, digamos que peculiar. Em vez de os levar para um caminho mais curto, a rota dos filisteus, o Senhor os fez dar uma volta e acampar em Piraiote. E o mar, em Êxodo, está relatado isso em Êxodo 14:2. Geograficamente, era um beco sem saída, pois na frente deles havia o mar, em ambos os lados montanhas e o deserto atrás. Quando o faraó percebeu isso, pensou: eles estão perdidos e encurralados. E atacou com todo o seu exército de carros de guerra. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta: por que Deus aparentemente conduz o seu próprio povo a essa armadilha mortal? Na frente, o mar. Dos lados, montanha. E atrás, o deserto, né, onde vinha o exército. Por que Deus leva o povo a essa armadilha? Uma armadilha mortal. Porque eles não tinham como sair, estavam ali encurralados. E eu já vou dar a resposta para você. A resposta é que Deus precisava aniquilar não apenas aquele exército, o egípcio ali que vinha, mas a mentalidade egípcia que ainda havia dentro de Israel. O povo ainda estava com essa mentalidade da escravidão, de tudo que eles viveram lá no passado. E Deus precisava fazer com que aquele povo se libertasse disso. E da mesma forma, precisava destruir o exército, né, que estava ali em perseguição daquela nação. Vamos ver aqui o próximo slide. Quando os israelitas viram Faraó a aproximar-se, eles entraram em pânico e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que nos trouxeste para morrermos no deserto? Êxodo 14:11. Nesse momento, a primeira reação do povo foi de medo. E esse medo levou o povo a murmurar. E eles fizeram essa pergunta: se era para morrer, por que não deixou a gente morrer lá no Egito? Trouxe a gente para morrer aqui. Eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Muitas vezes isso acontece conosco. Quando nos vemos encurralados, quando nos vemos em situações difíceis, quando nos vemos de momento de adversidade, muitas vezes começamos a reclamar com o Senhor. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, o Senhor permitiu? Por que, Senhor, poderia ser diferente isso? Da mesma forma que o povo começou a reclamar e murmurar com Moisés, nós também reclamamos e murmuramos. Eles esqueceram daquilo que Deus fez. Eles esqueceram da morte dos primogênitos, das pragas,
né, da libertação. Eles foram libertos dali, eles se tornaram livres. Mas eles preferiram olhar para aquela vida que eles viveram, né, escravos, de escravidão, a enfrentar uma liberdade que ainda eles não conheciam. Mas eles preferiram se prender ao passado, e muitas vezes é isso que a gente faz. Mas a palavra do nosso Deus, ela diz para a gente trazer à memória o que pode nos dar esperança. E é isso, quando estamos passando por momentos difíceis, sombrios, por adversidades, por dificuldades, por problemas, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos lembrar do que o Senhor já fez por nós, pela nossa vida, pela nossa família, pelo o que Ele fez de melhor, o sacrifício dele na cruz. Nós precisamos ter esse foco e não ficar preso, porque aí ficamos presos no problema e o medo vem a nos dominar, ansiedades, depressões, tantas outras coisas começam a nos envolver. Continuando. Moisés, depois dessa fala, né, do povo reclamando, Moisés tenta acalmar o povo dizendo: fiquem calmos, o Senhor lutará por nós. Mas a resposta de Deus a Moisés é uma das mais eletrizantes da Bíblia. Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Está relatado em Êxodo 14:15. A fé coletiva exige ação. Não adianta passar a noite inteira orando diante do mar se Deus já deu ordem para avançar. Então essa foi a resposta do Senhor. O milagre, ele só aconteceu quando o povo tocou na água. Pela fé, eles atravessaram. A fé inabalável não espera que a situação fique confortável para obedecer. Mas ela obedece mesmo no meio do caos, confiando que o chão, ele vai aparecer, a parte seca, ela chegará debaixo dos pés. É essa fé que precisamos crer, é crer sem ver. O milagre só aconteceu, o mar só se abriu quando o povo começou a caminhar. Então, mesmo quando a gente não vê a solução, nós precisamos crer. Crer na provisão do Senhor, crer no que o Senhor vai fazer. Crer em Cristo Jesus. Eu não estou vendo nada. Eu só vejo um mar na minha frente. Um mar de problemas, um mar de dificuldades, das adversidades. Mas eu preciso caminhar, crendo que Ele vai abrir o mar para que eu e você possamos passar. Vamos continuar. A segunda parte do versículo de Hebreus traz um contraste solene. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Hebreus 11:29. Os israelitas atravessaram pela fé. Contudo, os egípcios tentaram atravessar pela presunção. O mesmo mar que foi um corredor de salvação e graça para o povo da aliança, tornou-se um instrumento de juízo para os inimigos de Deus. Olha, que profundo, né? Essa é uma verdade espiritual importantíssima. As bênçãos e os livramentos de Deus, eles não são fórmulas mágicas, que pode ser copiado. Os egípcios queriam copiar o que os hebreus fizeram, o que o povo de Deus fez. E é assim que o mundo faz. Eles querem copiar, né? Nós sabemos que o mundo olha para a igreja e vê uma paz. E o mundo quer copiar essa paz. Como? Eles querem copiar essa paz com filosofias, eles querem copiar essa paz com meditação secular ou com pensamento positivo.
Mas isso é muita presunção. Isso não sustenta as águas. O que abriu o mar, na realidade, não foi a força do vento, mas a autoridade de quem soprou o vento. E eu vou falar algo aqui importante. Sem aliança com Cristo, não há chão seco no meio da tormenta da vida. Se você não tem uma aliança com Cristo, você não terá esse chão seco e firme para você caminhar. Nós só podemos caminhar quando a gente tem a nossa vida pautada, alicerçada em Cristo Jesus. Essa aliança com Deus, ela só acontece no passo que eu dou para Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo me alcança, quando eu entendo o sacrifício da cruz, quando eu entendo que Jesus morreu por mim, eu faço essa aliança, esse pacto com o Senhor. E através disso, os milagres acontecem em minha vida. Muitas vezes, a gente só quer a bênção. Mas a gente não quer o Deus das bênçãos. Aquele povo queria aproveitar ali aquela oportunidade, né, do mar aberto para passar. Mas eles não queriam Deus. Eles só queriam usufruir daquilo que Deus estava dando ao seu povo. 40 anos se passaram e aquela geração incrédula morreu, né, no deserto. Eles não conseguiram chegar à terra prometida devido à sua murmuração. E só quem conseguiu chegar foi o povo que nasceu no deserto. Quem morreu, né, ficou lá para trás, não prosseguiu. Mas sobre a liderança de Josué, a nova geração se ergueu para conquistar Canaã. Só que o primeiro grande obstáculo foi Jericó. Jericó era uma cidade totalmente fortificada. E ela tinha muralhas duplas. Ela foi planejada para suportar cercos de anos. Militarmente falando, Israel não tinha máquinas, não tinha engenheiros, não tinha como derrubar aquelas muralhas, nem transpor. Eles não tinham. Israel era um povo pastoril, eles eram pastores, eles cuidavam de ovelhas. Então eles não tinham máquinas, eles não tinham material necessário para derrubar aquelas muralhas. E era um povo nômade, eles viviam no deserto, caminhando, trocando de lugares. Mas Deus aparece para Josué e dá uma estratégia que desafiava toda a inteligência militar daquela época. E foi o seguinte, que o povo iria marchar durante 6 dias. E no 7º dia, o povo ia marchar em volta da cidade 7 vezes. Eles depois iriam tocar as trombetas e dar um grande grito. Pense numa fé de coletividade exigida aqui. Imagina essa situação, né? Que absurdo seria. O povo está ali marchando, mas um absurdo para quem não conhece o final da história. Nós conhecemos o final da história, mas eu fico pensando, os soldados, né, dali de Jericó, eles ali no alto da muralha, observando o povo fazer isso durante 7 dias. Todos os dias o povo dava a volta, todos os dias. E eu fico pensando, né? Os soldados ali, eles deveriam pensar assim, nossa, eu acho que esse povo enlouqueceu. O povo, para quem não conhece, né, não sabia das estratégias do que
do propósito de Deus, pensava, isso é loucura. Mas é loucura mesmo. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas foi assim, o povo se uniu nessa fé coletiva e obediência, porque é isso que faz também com que os milagres aconteçam. Precisamos ter fé e obediência. E aí, a ilógica de Deus, né? A obediência de Israel a esse método ilógico provou 3 coisas. Primeiro, a vitória pertence ao Senhor. Segundo, o teste de paciência. Terceiro, o poder do silêncio disciplinado. Esse momento aí, que eles precisaram se unir, precisaram caminhar, seguir as estratégias que Deus tinha dado, precisavam caminhar em silêncio, eles precisavam ter paciência no tempo de Deus. E nessa ilógica, aos nossos olhos, mas na lógica de Deus, o milagre iria acontecer. E vamos ver aqui o primeiro tópico. A vitória pertence ao Senhor. Se as muralhas caíssem por um ataque de espada, Israel levaria o crédito. Ao caírem após um grito, ninguém poderia roubar a glória de Deus. Essa glória pertence ao Senhor. Toda a glória é do Senhor. Se eles conseguissem, a partir de lutas, né, com a espada, eles poderiam dizer, fomos nós. Mas com um grito, a muralha caiu, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. O segundo ponto. O teste da paciência. Obviamente, Deus poderia ter derrubado as muralhas no primeiro dia. Mas então, por que 7 dias? Porque a fé inabalável sabe esperar o tempo completo. E o número 7 significa a perfeição de Deus. Tudo tem um tempo determinado na nossa vida. Tudo. E tudo tem um propósito também. E nós precisamos ter paciência e esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, mais um tópico ali. Eles precisavam testar ali a paciência. E isso aconteceu. E a promessa se cumpriu. Terceiro, o poder do silêncio disciplinado. Josué ordenou que o povo não dissesse uma única palavra durante a marcha. Josué 6:10, está relatado isso. Ele conhecia o histórico do seu povo. E se abrissem a boca, começariam a reclamar do sol, da poeira, da estratégia. A fé coletiva exige que saibamos calar a nossa murmuração para que o plano de Deus avance. A murmuração é a demonstração de ingratidão, é a falta de confiança em Deus. E nós precisamos muitas vezes nos calar. Mas o povo, como gosta de murmurar? Se o povo murmurasse ali, se o povo começasse a reclamar, com certeza aquele milagre não iria acontecer. Por isso, Josué, sabendo de que o povo poderia reclamar do sol, da poeira, do calor, então ele determinou: todos vão marchar em silêncio. E foi mais um teste. E a partir desse silêncio, do poder do silêncio, o milagre aconteceu. Muitas vezes também nós precisamos ficar em silêncio. Nós precisamos calar a nossa voz. Precisamos calar vozes na nossa cabeça e ouvir somente a voz do Senhor. Em obediência, em fé.
Muitas vezes nós não ouvimos, porque não nos calamos. Muitas vezes não ouvimos ou não recebemos, porque murmuramos. E a murmuração, ela demonstra ingratidão e falta de confiança no Senhor. Toda vez que você murmura, você está sendo ingrato. Toda vez que você murmura, você não está confiando no Senhor. Vamos para o próximo. E é o seguinte: o grito da união é o grito da vitória. Vou repetir: o grito da união é o grito da vitória. O milagre de Jericó dependeu de uma unidade absoluta. As muralhas não caíram enquanto a nação não agiu, como um só corpo. As muralhas não caíram enquanto a nação não agiu como um só corpo. A queda das fortalezas espirituais, dos vícios, das cadeias na nossa realidade exige uma igreja unida. Quando a igreja marcha em unidade de propósito, de visão, de oração, as muralhas do inferno na nossa cidade não conseguem ficar de pé. Nós precisamos nos unir enquanto igreja, enquanto povo de Deus, para que o milagre aconteça, para que cadeias se quebrem, para que os vícios se acabem. Nós precisamos nos juntar, nos unir num só propósito, para que a nossa vitória em Cristo Jesus triunfe. É só através da união da igreja. Não adianta cada um puxar para um lado, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar. O que precisamos fazer é nos unir de forma coletiva, com uma fé inabalável, em oração, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que a vitória chegue, para que o milagre aconteça na vida da igreja, nas nossas vidas. Fé para o dia a dia. E eu quero fazer uma pergunta. Duas perguntas aqui. Quais são os mares que estão encurralando, que estão nos encurralando hoje? A outra pergunta. Quais são as muralhas de pedra que estão impedindo o seu avanço espiritual, ministerial ou familiar? O que está te impedindo a caminhar? O que está te impedindo hoje? Pense aí, reflita. Fale com o Senhor. 1. Pare de olhar para o Egito. Quando o medo chega, a nossa tendência é glorificar o passado. Os israelitas disseram que era melhor ser escravo no Egito do que morrer livres no deserto. Vamos ver o que diz Eclesiastes 7:10? Não digas. Olha aí a pergunta, porque a gente não pode dizer. Por que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio perguntar assim. E aí? Você acha que eles estavam sendo sábios ou eles estavam sendo tolos quando eles começaram a perguntar a Moisés sobre o passado? Eclesiastes fala para a gente não perguntar, não falar que o passado é melhor. Porque se agimos de tal forma, se estamos olhando para o passado, nós não estamos sendo sábios, estamos sendo tolos. Você tem sentido saudade de algum relacionamento pecaminoso do passado? Pense aí. Quando você caminha, você está no caminho da santidade. Você está caminhando aos
pés do Senhor. Você tem saudade de algo do seu passado? Porque aquele povo estava caminhando para a terra prometida, estava caminhando em direção ao Senhor, e eles tiveram saudade do passado. E esse povo que teve saudade do passado morreu no deserto. Eles não chegaram à terra prometida. E você? Pense aí. Você tem saudade de algo errado? De algo que te escravizou lá atrás? Pense. Uma igreja em fé, ela precisa se unir olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para Cristo, deixando as coisas velhas para trás e seguir Cristo Jesus. O faraó do seu passado quer que você acredite que não há saída. Não murmure, mas haja com fé. O mar à sua frente é a oportunidade que Deus criou para sepultar de vez os pecados que ainda tentam persegui-lo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E se você crê nisso aí na sua casa, diga um amém. Não importa quem está do seu lado. Se você crê nisso, diga um amém. Muitas vezes Deus coloca o mar na nossa frente. Realmente, nos dá a oportunidade de olharmos para frente para sepultar de vez o nosso pecado, o nosso passado. E termos o nosso foco em Cristo Jesus. Segundo ponto aqui. Molhe os seus pés. Deus disse a Moisés: diz aos filhos de Israel que marchem. Muitas vezes nós exigimos que Deus abra o mar da provisão, do emprego ou da reconciliação conjugal antes de darmos um passo. A princípio, sempre queremos garantias absolutas, não é mesmo? Mas a fé inabalável funciona de forma diferente. Deus ordena que você coloque o pé na água primeiro em obediência. Nós primeiro precisamos dar o primeiro passo do perdão, o primeiro passo da contribuição financeira com fidelidade. Dê o primeiro passo no seu ministério. Mesmo sem ter todas as condições ideais e favoráveis, dê o primeiro passo. Quando o seu pé molhar as águas do medo, o vento do Espírito fará o resto. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos ir de encontro, acreditando que Deus tudo fará, e Ele faz. A Bíblia está repleta de ensinamentos, de lições, de tudo que o Senhor fez. E o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. A sua palavra não mudou. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos dar o primeiro passo. Continuando. A disciplina de marchar em silêncio. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que Deus deixa de fazer no nosso meio por causa do nosso barulho? A murmuração é um veneno de uma congregação. Eu vou ler essa última frase aqui. A murmuração é o veneno de uma congregação. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a tudo que a gente fizer, a gente deve fazer sem murmuração e sem contenda. Tudo que a gente fizer, devemos fazer sem murmuração e contenda, porque a murmuração, ela é um veneno. Ela destrói o corpo, a igreja de Cristo, o povo de Deus. Porque nós sabemos, como eu falei, a murmuração
ela é a ingratidão, é a falta de confiança no Senhor. E uma igreja unida, uma igreja em Cristo, ela não pode murmurar. Ela não pode fazer as coisas com contendas e murmurações. Nós precisamos avançar em fé, fé inabalável, em confiança no nosso Deus, que Ele tudo fez, faz e fará. Aprenda a disciplina da marcha de Jericó. Guarde a sua língua. Às vezes, a maior prova de fé que você pode dar é continuar a congregar, a servir e a orar em silêncio, esperando que a obediência diária cumpra o propósito de Deus. Isso é a maior prova que a gente pode dar realmente, é guardar a nossa língua. É servir, orar, fazer tudo em silêncio. O grito da vitória. A ordem foi declarada. Gritem apenas no momento ordenado. A primeira parte lá nós falamos do silêncio. E aqui a gente fala do momento certo para abrir a boca. Somente quando foi ordenado. Então, precisamos falar na hora certa, no momento certo. E quando o povo gritou com fé, as pedras não resistiram. As armas da nossa milícia não são carnais. Entenda, não lutamos contra governos, mas contra principados e potestades. A nossa luta é uma luta espiritual. Não são pessoas. As pessoas não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles estão ali, são os principados e potestades. Né? São Satanás e seus anjos. A sua oração intercessória, a sua adoração, na celebração, a sua declaração à palavra de Deus são os gritos que fazem ruir as depressões, os vícios e a incredulidade dentro do seu lar. Confie na estratégia divina. Então, a sua oração, a sua adoração, a sua celebração, você declarar a palavra de Deus no seu lar, é isso que fará com que depressões, ansiedades, vícios, incredulidades, isso tudo caia. Assim como as muralhas de Jericó caíram, ruíram, isso também irá ruir dentro do seu lar. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, as muralhas, né, que tem ali de vícios, incredulidades, tudo, depressão, ansiedade, tudo isso cai por terra quando a gente declara, quando a gente ora, quando a gente entrega, quando a gente caminha com o Senhor. E confie na estratégia divina. O que é confiar na estratégia divina? É entregar o controle para o Senhor. É aceitar os planos do Senhor na nossa vida. É abrir mão da ansiedade de querer que tudo aconteça do meu jeito. Isso é confiar na estratégia divina. É entregar o controle para Ele. É dizer, Senhor, eu aceito, é do seu jeito. E abrir mão da minha ansiedade, do meu eu e do meu querer. Nós já estamos caminhando para o fim. E nós aprendemos aqui que a vida cristã autêntica, ela não promete a isenção de mares furiosos ou de muralhas ameaçadoras. A vida cristã não promete uma vida tranquila. Não é isso. Nós passamos por lutas, até porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Então a gente passa por aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu e nós também, em Cristo Jesus, nós vamos vencer. Mas eu vou falar algo importante para você. A vida cristã realmente ela não é fácil. E a Bíblia não nos promete que vai ser tudo mar de rosa. Não. Tem os mares, as tempestades, tem as ondas altas e fortes e bravias e tem as muralhas. Mas ela tem o melhor. Ela tem o mais importante, que é a presença
daquele que tem o controle absoluto sobre as águas e as pedras. Deus, ele tem o controle. Deus, ele tem o controle sobre tudo. Mesmo nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nos momentos difíceis, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu a batalha. O Senhor não perdeu a guerra. Nós só precisamos entregar a nossa vida e confiar e descansar que tudo Ele faz do jeito dele, da forma dele. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Isso é o mais importante. É saber que mesmo aos mares da vida, mesmo as muralhas da vida, o Senhor não me abandona. E Ele fez essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só um dia, não é só a parte do dia, não é só alguns dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é essa confiança que nós temos. Então, eu não sei o que você está passando aí na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei. Mas eu sei que se você clamar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, Ele estará com você. Ele vai lhe ajudar. Você não está sozinho. Você não precisa passar pelas lutas sozinho. O Senhor quer passar com você. É só você pedir. É só você clamar. Que Ele estará com você. Declare a palavra, leia a palavra, se alimente da palavra. Quando a comunidade de fé, a igreja, quando ela entende o poder da unidade contra as trevas, quando paramos de murmurar uns contra os outros e começamos a marchar no mesmo compasso, nós veremos que com os nossos próprios olhos a glória de Deus sepultar os nossos adversários espirituais e alargar as tendas do nosso território. Acredite, a muralha que está roubando a sua paz já tem dias contados. Você só precisa entregar sua vida ao Senhor. Você só precisa entregar os seus dias. Você só precisa entregar as suas lutas, as suas adversidades. Coloque tudo na mão do Senhor. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que coisa linda! Clama a mim, clama ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Clama, clama, clama. Tem um cântico que diz assim: tudo que acontece, você pode clamar a Ele. Vitórias tem se a mim clamares. Então clamas. Eu quero ouvir-te então clamando. E é só clamar. Porque se você clama, você será feliz demais. Tudo acontece se clamares. Vitórias tem se a mim clamares. Eu quero ouvir-te então clamando. Então clamas e assim serás feliz demais. Essa felicidade a gente só tem no Senhor Jesus, se a gente clamar verdadeiramente. Então clama, clama que Ele vai te socorrer. E olha, na próxima semana nós vamos estudar a vida de uma mulher que, em meio aos escombros da muralha de Jericó, essa cidade, né, que foi totalmente destruída, mas a casa dessa mulher permaneceu de pé. E essa mulher que morava ali, ela tinha um passado sombrio, mas ela possuía uma fé que mudou totalmente o seu destino e a sua identidade. Na próxima semana, mergulharemos na vida de Raabe e aprenderemos sobre a fé
que redime o passado. Essa mulher, ela se manteve ali com a sua casa firme. Tudo se ruiu, a cidade toda veio ao chão, mas ela se manteve de pé, porque ela teve fé, ela acreditou numa promessa e ela guardou em sua casa os homens de Deus, e ali ela conseguiu ser salva. E nós vamos na lição da próxima semana, e eu convido você para estar conosco nesse mesmo horário, próximo domingo, às 8h30, e também aprender mais um pouco, através da palavra de Deus, sobre a vida de Raabe. E Deus muda a nossa identidade, muda o nosso passado, Ele muda a nossa história. Só basta a gente crer. Nós vamos orar e encerrar aqui esta lição. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de alegria, uma semana próspera, uma semana na presença do Senhor, porque é isso que mais importa. A gente saber que o nosso Deus está conosco, independente de qualquer situação. Nosso Deus, nosso Pai, muito, muito, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, a Sua presença, Senhor. Ó Deus, porque Tu és fiel, ó Pai, fiel à Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos, ó Deus, e que a cada dia mais a Tua palavra possa gerar, ó Deus, uma fé inabalável, ó Deus, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão em casa, os nossos irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda irão assistir também, ó Deus, que eles sejam, ó Deus, abençoados, Senhor, que o Senhor também possa ir de encontro aos seus corações, às suas necessidades, que eu não sei quais são, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome santo de Jesus. Amém e amém.